por não dar ouvidos ao Senhor, o povo de Judá, né, ali de Jerusalém, sofreu o ataque de Nabucodonosor. Se tivesse ouvido, não teria sofrido. Mas porque não ouviu, então sofreram severamente. Hoje nós estamos lendo Jeremias capítulo 36. Antes da gente dar continuidade à nossa meditação, pedir a direção. Meu Deus, eu te agradeço mais uma vez podermos estar aqui meditando na tua palavra e assim como o Senhor revelou a tua palavra ao teu servo Jeremias, revela para nós nos dias de hoje, porque a situação espiritual em que vivemos não é diferente. E nós queremos nos manter nesse caminho, nessa verdade, nessa vida, até o fim. Obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 36, versículo 1. Sucedeu, pois, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio essa palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. O comentário diz: escreve. A ordem de Deus era que Jeremias preparasse o material para que suas palavras fossem escritas. Naquelas épocas, os livros judeus eram feitos em formato de rolo e o material podia ser de papiro ou de peles de animais curtidas e costuradas. Com essas orientações, o Altíssimo visava preservar sua palavra e alcançar povos de todas as gerações seguintes, como nós. Ler, respeitar e praticar os ensinamentos da Bíblia, este livro sagrado, o qual temos o privilégio de ter em mãos, é a melhor forma de provarmos o nosso amor e a nossa gratidão a Deus. A Bíblia é o livro que teria tudo para dar errado, porque a diferença entre cada autor é enorme, né? Mas como a Bíblia é uma inspiração aos servos e eles escreveram, né? Então, e ela foi compilada pelo próprio Deus. Então, não foi somente os servos que a escreveu que foram inspirados, mas aqueles que foram juntando também as partes e que formou toda a Bíblia, né? Essa pessoa também foi usada por Deus. Todo o processo da Bíblia, né? Ela é importante. E quão difícil foi para ela chegar até nós e hoje está aqui. Nós estamos lendo. Então, vale a pena nós aplicarmos a nossa fé em obedecer essa palavra. No 3. Porventura, ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado? Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado. Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encerrado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá que vêm das suas cidades as lerás. Porém, se ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta a cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. O comentário diz: não posso entrar na casa do Senhor. Por causa das profecias, Jeremias se tornou inimigo das autoridades de Judá. Por toda parte havia hostilidade ao profeta, a ponto de ser banido até mesmo dos átrios do templo. Com isso, a tarefa de ler a mensagem de Deus às pessoas que se aglomeravam nos átrios ficaria a cargo de Baruque. Naquele tempo era comum, né? Aqueles que, os profetas, por exemplo, o apóstolo Paulo, eles tinham alguém que era o escriva para eles, né? Enquanto eles ditavam, alguém iria escrevendo. E foi o caso aqui. Jeremias, como a gente tem lido, ele estava preso, né? E toda essa situação impedia que ele desenvolvesse a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não pode ser contida. Então, Deus sempre levanta outras pessoas que possam fazer também o trabalho, né? Então, cada um de nós
Representamos uma peça do corpo de Cristo. Vamos executá-la com todo o amor. 9. E aconteceu no 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor daquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba. E eis que todos os príncipes estavam ali assentados, a saber, Elisama, o escriba, a Delaías, filho de Semaías, a Eunatã, filho de Acbor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, a Baruque para lhe dizer: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e foi ter com eles. E disseram-lhe: assenta-te agora e lê. Leu aos nossos ouvidos, e leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida alguma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escreveste da sua boca todas essas palavras. E disse-lhe Baruque: da sua boca ele me ditava todas essas palavras, e eu com tinta as escrevia no livro. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que tomasse o rolo. E Jeude tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava sentado na casa do inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão, lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Comentário: leu os ouvidos do rei. Os oficiais do templo pegaram o rolo com as profecias das mãos de Baruque, assim que ele terminou de ler ao povo. Leram o livro até o rei Jeoaquim e leram para ele as palavras que o Altíssimo havia dito por intermédio de Jeremias. Seu desprezo e sua incredulidade foram tão grandes que ele chegou a destruir o rolo que continha as profecias. O rei, que estava próximo a uma lareira, após ter picado as folhas, as destruiu no fogo. Esse comportamento respeitoso assusta, não é mesmo? No entanto, não é assim que têm agido aqueles que ouvem os ensinamentos sagrados e não praticam ou tentam desqualificar as escrituras sagradas para invalidar a autoridade divina? Ainda que neguem a palavra de Deus, essas pessoas se tornam indesculpáveis, pois nunca conseguirão calar a voz da consciência que reprova seus atos. A pessoa pode fugir de tudo menos de Deus. E as palavras de Deus, para quem faz o que é errado, ela é como uma faca cortante, né? Porque a pessoa, na verdade, ela não quer abrir mão dos seus desejos. Então, ouvir a palavra de Deus para ela é penoso. Por isso que esse rei teve essa atitude, né? No 24. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvido. Antes, deu ordem o rei a Jeramael, filho de Amaleque, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondera. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo:
Toma ainda outro rolo, escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo que queimou Joaquim, rei de Judá. E a Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste esse rolo, dizendo: por que escreveste nele, dizendo: certamente virá o rei de Babilônia e destruirá essa terra e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. E castigarei a sua iniquidade nele, e nas suas descendências, e nos seus servos, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda se lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes. Quantos já surgiram ao longo da história tentando destruir a palavra de Deus, mas nenhum foi capaz, porque ninguém pode destruir o que é vivo. Jeremias 37. E Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou por ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizer: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. O comentário diz: roga agora por nós. Zedequias foi o novo rei constituído por Nabucodonosor sobre Judá. Ele não obedecia ao Altíssimo, nem estava disposto a se arrepender disso. Mas diante do prenúncio da nova invasão babilônica contra Jerusalém, ele pediu orações a Jeremias. É um privilégio e também um dever poder ajudar os outros em seus momentos de aflição. Porém, somente súplicas não podem resolver todos os problemas. É preciso que o aflito tenha predisposição para ouvir as admoestações de Deus e não somente desejar as suas bênçãos. Muitos se comportaram como Zedequias quando vão à igreja, apenas no intuito de alcançar bênção, mas não querem abrir mão da vida pecaminosa. Eu lembro de uma história de um homem pregador que ele falava a verdade, né? Sem medo de que se iriam gostar ou não. E um homem muito importante e rico da sua cidade foi ouvir uma pregação dele. E naquele dia ele pregou contra o pecado. Aquele homem se sentiu acusado e ele decidiu ir ao tribunal contra aquele pastor. E ele o acusou. E como ele era rico e importante na cidade, a justiça estava para o lado dele, mesmo que fosse injusto o que ele estava fazendo contra aquele pregador. Então haveria uma audiência e tudo que aquele homem fez iria condenar o homem de Deus à prisão. Todos disseram assim: olha, homem de Deus, faça alguma coisa, chame o melhor advogado, se levante contra ele, não aceite essa acusação, ele está errado. E o homem de Deus, ele falou assim: não, eu não vou fazer nada. Mas por quê? Não, porque eu orei a Deus e Deus falou para mim não fazer nada. Ele falou: não, isso é loucura, porque se você não fizer nada, você vai ser preso, e você não fez nada. Vai ser injusto, é uma calúnia. Ele falou: não, eu não vou fazer nada. No dia que haveria o julgamento, então seria o dia da sua condenação também. Mas ele permaneceu firme, porque Deus havia dito para ele não fazer nada. E quando chegou no dia, alguém chegou à porta daquele pastor, bateu, e ele falou assim: pastor, precisamos da sua ajuda urgente. Há uma pessoa que está entre a vida e a morte. E o pastor: eu vou lá para ajudar essa pessoa. Orou por ela e curou ela. Depois da oração, essa pessoa ficou boa. Quem era essa pessoa? Aquele homem rico e importante da cidade que queria colocar o pastor na prisão. O pastor foi, orou por ele, pediu a Deus por ele e o curou. E ele então retirou a acusação contra o pastor naquele tribunal e tudo ficou bem. Realmente o pastor não precisou fazer nada. Quem fez foi Deus. Às vezes tem coisas que nós não precisamos fazer nada. Deus vai fazer. 4.
E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinha posto na prisão. E o exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus que tinham sitiado a Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade e tomarão e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: Não enganeis as vossas almas, dizendo, sem dúvida, se retirarão os caldeus de nós, pois não se retirarão. O comentário diz: Não enganeis as vossas almas. Jeremias reafirma tudo o que já havia sido pregado sobre a supremacia babilônica na invasão de Jerusalém. Ousadamente, ele proclamou a mensagem de Deus, embora ela fosse dura, ele acarretasse ainda mais impopularidade. O profeta era resoluto em suas palavras, porque sabia que naquela condição espiritual deplorável na qual o povo se encontrava, não adiantava alimentar esperanças de livramento. Quando não se obedece à palavra de Deus, não existe a mínima possibilidade de prevalecer diante das lutas da vida. Mesmo que se ouçam palavras consoladoras ou animadoras que promovam bem-estar, toda a expectativa de alívio é vã e enganosa. Por isso, não são poucos os que morrem esperando e nada vem senão problemas. Seguindo o texto para o 10. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e só ficasse deles homens feridos, cada um levantar-se-ia da sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para dali se separar no meio do povo. Mas, estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: Tu foge para os caldeus. Por quê? Todos achavam que Jeremias, por ele profetizar a favor de Nabucodonosor, ele estava então sendo inimigo da nação de Israel. Eles não entendiam que era o pecado deles que fazia aquilo tudo. Jeremias disse: Isso é falso. Não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram e puseram-no na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque o tinha transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. O comentário diz: puseram na prisão. A sinceridade de Jeremias lhe custou espancamento e prisão. O termo o feriram pode se referir ao castigo de açoitamento, conforme a lei permitia, ou flagelo com varas. Segundo registros por toda a vida, o profeta experimentou vários aprisionamentos. Se há quem encontre dificuldade em ser fiel ao Altíssimo, hoje, diante de tanta liberdade, imagine se precisasse sofrer como Jeremias e tantos outros homens de Deus citados nas Escrituras. A palavra anunciada pelo profeta contrariava as autoridades. Por isso ele passou por humilhação, maus tratos e abandono. Contudo, nada disso o afastou do seu propósito, nem removeu sua confiança no Eterno. Quem é de Deus passa por lutas, corre perigos e sofre humilhações, mas não deserta da fé e não abandona o compromisso assumido com Ele. Hoje nós vemos pessoas fazendo a obra de Deus e não querem ser contrariadas, né? Não são submissas, não são subordinadas. E elas então viram as costas para aquilo que aprenderam, viram as costas para a obra de Deus, que elas assumiram um compromisso lá atrás e seguem suas vidas. Infelizmente, elas estão fazendo uma escolha. Se estão certas ou se estão erradas, vamos saber só no final. Agora, talvez, não saibamos. 17. E mandou o rei Zedequias soltá-lo, e o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, e disse: Há porventura alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: Há. E disse ainda: Na mão do rei da Babilônia será entregue. O comentário diz: Há alguma palavra do Senhor? O rei mandou soltar Jeremias
pretendendo ouvir uma mensagem favorável da parte de Deus. Talvez na esperança de que a prisão tivesse mudado o profeta e as sentenças ditas por ele. Porém, mesmo ferido, Jeremias não se curvou e reafirmou tudo o que já havia anunciado. O que sustenta o nascido de Deus diante das injustiças é a fé e a boa consciência. Mas o nascido da carne teme e recua ao menor sinal de perigo ou pressão do mal. É incrível, né? O ser humano, ele gosta mesmo de ser enganado. 18. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: o rei de Babilônia não virá contra vós, nem contra essa terra? Ora, pois, ouve agora, ó rei meu senhor. Seja aceita agora a minha súplica diante de ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que eu não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusesse a Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. E se acabou porque o cerco estava ali, então haveria fome, miséria, dor, destruição, tudo quanto Jeremias havia dito iria acontecer, não tinha como fugir das profecias de Deus. Na verdade, o rei queria um atalho, né? E não existe atalhos na fé. Eles não obedeceram, iriam então sofrer as consequências da desobediência. Então, mantenha-se firme até o fim, olhando para o autor e consumador da fé até o fim, se você quer permanecer, claro. Que Deus continue abençoando, põe nos comentários o que Deus falou consigo, manda esse vídeo para alguém e dá o seu gosto, não me esquece.